Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto Elétrico na Prática. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico. No nosso curso você aprende a fazer projetos de instalações elétricas internas, geração fotovoltaica, medição coletiva e subestações aéreas. E esse universo de projetos elétricos nós aprofundamos aqui no nosso canal do YouTube, aqui nessa série de vídeos, no Projeto Elétrico na Prática. Hoje você está aqui no episódio de número 41. Então eu te convido a conhecer os outros 40 episódios que estão aqui disponíveis no nosso canal. Explore o nosso canal e aprofunde os seus conhecimentos sobre esse universo de projetos. Aqui tem muito conteúdo gratuito, de qualidade, para ajudar você a aprovar seus projetos mais facilmente. Então hoje nosso assunto aqui é medição coletiva. Nossa aula de hoje eu vou te dar 3 dicas que vão ajudar você a aprovar os seus projetos no padrão de concessionária mais facilmente. 3 dicas sobre projetos de medição coletiva. E olha, essas dicas aqui eu demorei para aprender e agora estou passando aqui para vocês, para que vocês não sofram como eu sofri ao longo aí de mais de 10 anos de experiência trabalhando com projetos. Então, vamos lá parar de falatória, vamos direto ao assunto. Seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática, episódio número 41. Bom, então vamos lá. 3 dicas. A primeira vai tratar sobre condutores e disjuntores. Aqui nesse momento eu vou passar a seguinte ideia para você. Tem referências, tem orientações nas normas que você deve seguir. E tem outras referências que você não deve ter uma visão tão limitada com relação a essas referências. São recomendações que você pode sim, como projetista, tomar uma decisão um pouco diferente do que está descrito ali naquela orientação. Principalmente quando se trata aqui de condutores versus os disjuntores. E vamos ver aqui o detalhe de quando você pode ter essa liberdade. Depois nós vamos falar aqui sobre o aterramento e o SPDA. Dentro da medição coletiva, tem orientações muito claras do que você deve fazer com relação ao aterramento do centro de medição e o aterramento do SPDA. Será que pode ser junto? Será que deve ser separado? O que as normas dizem? É isso que eu vou falar aqui nesse segundo ponto. No terceiro ponto, vamos falar aí sobre os alimentadores. Será que eles vão juntos numa infraestrutura única? Será que eles devem ir separados? Essa aí vai ser a nossa dica final dessa aula. Então vamos tratar aqui logo do primeiro assunto, condutores versus disjuntores. E vez por outra eu vou recorrer a esse projeto aqui. Alguns de vocês já devem conhecer. Nós já usamos esse projeto aqui como exemplo em outras aulas, né? Principalmente uma aula sobre quantitativo de condutores, e eu expliquei para vocês aqui esse projeto. Vou explicar de forma bem resumida agora, já que você pode assistir essa outra aula de quantitativos de condutores no outro momento. Vou deixar até o link dessa aula na descrição aqui desse vídeo para você assistir. Bom, aqui nós temos o seguinte, nós temos um pavimento térreo, onde nós temos aí 5 unidades consumidoras, né? Na verdade temos 7 unidades consumidoras, 5, 6, 7, incluindo essa residência aqui. Eu tenho aqui a entrada do centro de medição, tenho aqui eletrocalhas fazendo um encaminhamento. Chegando aqui, essa eletrocalha distribui para algumas unidades consumidoras do pavimento térreo, e depois ela tem uma subida aqui, olha só, uma derivação, uma subida, e ela vem e distribui para as unidades consumidoras do primeiro pavimento. Tá? Então vou usar esse projeto aqui como base, né? Aqui está, por exemplo, o esquema vertical desse projeto. Eu tenho aqui a entrada, tenho o poste auxiliar, centro de medição, caixa de passagem, tenho então a vista da eletrocalha que sobe e vem e distribui para os painéis. Aqui ela já entra, ó, aqui tem derivação, uma subida para alimentar as unidades consumidoras do primeiro pavimento, e aqui ela vem reto e alimenta também as unidades consumidoras do pavimento térreo. Então esse é o nosso projeto aqui que vai servir de base para a aula de hoje. Então, o que a gente vai falar para você aqui sobre condutores e disjuntores? Primeiro, o que a sua norma diz com relação aos condutores? É bem comum que as normas, que as concessionárias do Brasil, eles vão lhe dar uma orientação de qual condutor utilizar. Estou falando do condutor de alimentação das unidades consumidoras, né? Aquele condutor que sai, por exemplo, sai aqui do centro de medição,
sai aqui do centro de medição e vai até uma unidade consumidora. Depois tem um outro condutor, um alimentador que sai do centro de medição e vai alimentar o apartamento 2. Depois tem outro que vai para o 3. É esse condutor aí que eu estou falando. Então é bem comum que as concessionárias te digam qual é o condutor que você vai usar de acordo com a demanda, daquela unidade consumidora. Por exemplo, se a demanda tem aí 1 kVA, um apartamento pequeno de 1 kVA de demanda, ela vai dizer, olha, eu quero que você utilize aí um condutor de, por exemplo, 2,5 ou de 4 milímetros. E eu quero que você use também um disjuntor, por exemplo, de 16 amperes, de 20 amperes. Então, normalmente, o que a norma diz? Norma técnica da concessionária. Ela vai ter uma tabela, e nessa tabela ela vai mostrar isso. A sua norma, com certeza, tem uma tabela como essa. Eu vou usar aqui como referência uma norma da Enel, e eu vou te mostrar aqui, por exemplo, essa tabela que eu estou falando. Aqui no nosso caso da Enel, a tabela 12 vai tratar do dimensionamento da proteção das unidades consumidoras do prédio de múltiplas unidades consumidoras. E nessa tabela, então, o que nós temos? Olha só, vou dar um zoom maior aqui. Nós temos as unidades consumidoras conectadas ao barramento da medição, temos aqui o tipo de fornecimento, pode ser monofásico, pode ser trifásico. Aqui você vai ter a carga instalada do projeto. Note bem que estamos falando aqui de carga instalada, tá? Não é da demanda. É a carga instalada daquela unidade consumidora. Esse dimensionamento aqui vai se basear nessa recomendação da concessionária, se baseia na carga total instalada daquela unidade consumidora, tá? Em quilowatts. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade monofásica que vai ter aí, por exemplo, entre 4 e 5 quilowatts de carga instalada. Então eu presumo que essa corrente aí do projeto, dessa carga, vai estar em torno de 22,7. Então eu tenho um condutor aí que deve conduzir 24 amperes. Então eu vou colocar um disjuntor máximo, olha só, corrente máxima do disjuntor de proteção de 25. Eu estou disponibilizando desta forma mais ou menos uma potência de 6 kVA. Faça a conta junto comigo aí. Se você tem 25 amperes numa tensão de 220 volts, que é o nosso caso monofásico aqui, né? 25 amperes vezes 220 volts, você vai ter aí mais ou menos 5,5. 5,5, né? Ou seja, próximo aqui dos 6 kVA que a concessionária está dizendo que está disponibilizando. Então, se você tem aí, numa unidade consumidora, 4,5 ou até 5 kW de carga instalada, a concessionária vai lhe alimentar com um condutor de 2,5 milímetros quadrados e vai lhe colocar aí um disjuntor de 25 amperes. Tá? Isso é o que a concessionária está dizendo. Ela pode limitar isso, claro que pode, porque o acesso, né, essa unidade consumidora está acessando o sistema dela. Então ela pode colocar as regras de como ela vai alimentar essa unidade consumidora. Então nós estamos falando aqui, olha, o que a sua norma diz. Agora vem uma segunda pergunta, mas o que o seu projeto pede? O que o seu projeto pede? Veja, por exemplo, que eu tenho uma unidade consumidora aqui que se enquadra justamente nessa faixa, tá? Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a minha unidade consumidora do tipo 1 tem uma potência, uma carga instalada de 4.100. Então ela está aqui dentro dessa faixa, tá? Onde é que ela está? Por exemplo, eu tenho aqui a unidade, deixa eu achar a planta aqui, eu tenho no térreo a unidade apartamento 6. Essa unidade apartamento 6 é justamente um exemplo desse, que tem 4,1 kW de carga instalada, que está o quadro dele, tá? Mas olha só, o que o meu projeto pede? Olha a distância que nós estamos aqui do apartamento 6 até o centro de medição. Então olha só, vou até marcar de caneta aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, colocar aqui a canetinha, olha só. Meu apartamento 6 está aqui, e eu vou ter todo esse trajeto aqui em eletrocalha, tá? Até chegar aqui no meu centro de medição. Então esse condutor aí, ele tem que ser considerado à luz da queda de tensão. Eu preciso levar isso em consideração. Agora eu já estou me preocupando com o meu projeto, o que o meu projeto pede. Já vi que a norma diz que para essa carga poderia usar aí uma seção mínima de 2,5. Mas o que o meu projeto está pedindo? Então olha essa distância aqui. Então dentro do projeto eu posso ver aqui que o meu quadro do apartamento 6, já fiz aqui a preparação da queda de tensão, tá? Usei essa planilha aqui automática para calcular a queda de tensão, e eu vejo então
que diante da minha demanda, daquela unidade, eu tenho uma corrente, eu tenho uma distância, eu setei aqui uma queda de tensão de 1% dentro do meu projeto, e eu vejo que o meu condutor, pela queda de tensão, tem que ser no mínimo 8,3 amperes, 8,13 milímetros quadrados. Tá? 8,3 é o requisito mínimo para atender o meu critério de queda de tensão. Quando eu olho pela capacidade de corrente, considerando aqui o agrupamento, a temperatura, né, todos os fatores, eu vejo que eu preciso de um cabo de 10 milímetros quadrados. Então, o meu critério aqui de dimensionamento desse condutor está chegando a 10 milímetros quadrados, ok? Então, eu não posso cegamente olhar para a tabela da concessionária e escolher aqui o condutor que ela está dizendo que pode ser de 2,5. Né? Então, veja só, aqui está o ponto-chave. Essa seção que a concessionária está dizendo é uma seção mínima. Vou colocar bem grande aqui uma seta. Seção mínima. Se o seu critério, se o seu projeto tem outros requisitos, como eu acabei de te mostrar aqui, essa questão dessa distância, que está me levando a um condutor de 10 milímetros, então eu vou sim definir, olha só, o que você define? Eu vou definir que o condutor não vai ser de 2,5, e nem de 4, e nem de 6, vai ser de 10 milímetros. Ah, mas a norma dizia que era 2,5. Não, a norma não dizia isso. A norma dizia que no mínimo ela usaria um condutor de 2,5 para aquela demanda, para aquela carga instalada daquela unidade consumidora. Então, nesse caso, eu defino aqui um condutor de 10. Agora, beleza, se você definir um condutor de 10, o condutor de 10 ele pode conduzir uma corrente bem maior. Né? No meu caso aqui, na capacidade de condução de corrente, considerando os meus fatores de agrupamento e de temperatura, a situação que esse cabo está instalada, meu cabo de 10 milímetros vai conduzir 42 amperes. 42 amperes, está aqui, ó, 42 amperes. Então, eu poderia escolher um disjuntor aí de 32 amperes. Né? Se a corrente no meu circuito está aí de 16, eu poderia... Corrente de 16, condutor de 40, consegue conduzir até 42. No meio aqui eu poderia escolher 32 amperes. Ficaria muito bom esse dimensionamento. Só que aí existe um detalhe. A concessionária coloca para você, olha só, corrente máxima do disjuntor. Então isso aqui você tem que atender. E ela pede um disjuntor de 25 amperes. Para uma carga que você declarou, para a carga instalada no seu projeto, entre 4 e 5, ela pede que você use um disjuntor de 25. Ela vai colocar lá um disjuntor de 25. Ela vai ver na inspeção se você colocou o disjuntor de 25 no centro de medição. Ela não vai colocar um disjuntor maior, porque ela não pode deixar sem limitação o acesso à sua rede. Então o acesso à rede está limitado por esse disjuntor aí, 25 amperes. Por mais que você não atenda o critério aqui desse cabo, né? Seção mínima do cabo, você está colocando de 10, mas não interessa, ela vai continuar limitando essa corrente em 25 amperes, porque ela está limitando o acesso, de acordo com a estatística dela, que um apartamento com carga instalada entre 4 e 5 merece aí, né? Vai demandar aí no máximo 25 amperes da rede dela, e ponto final. É isso. Então é isso que você tem que ter o cuidado. Cuidado para você não tomar liberdade, por exemplo. O que seu projeto pede? Ele pede um cabo de 10. Ah, então se eu coloquei um cabo de 10, vou usar um disjuntor de 32. Aí seu projeto vai ser reprovado, porque você não atendeu essa coluna aqui. Essa coluna aqui, a concessionária bate o martelo e pronto. Já a seção dos cabos, não. Aí você, como projetista, tem o que opinar, tem o que definir de acordo com o seu critério de projeto. Então, espero que fique claro. Cuidado com essa diferença aí entre o que você define de condutor e o que a concessionária define como disjuntor da alimentação das unidades consumidoras. Vamos agora então falar de aterramento e SPDA. Muita gente tem dúvidas sobre a malha de aterramento e o SPDA. Será que a malha de aterramento do edifício, da edificação ou do centro de medição pode ser conectada com a do SPDA? Ou será que deve ser conectada com a do SPDA? Será que é o mesmo eletrodo de aterramento? E outra pergunta, até que ponto eles vão ser únicos ou não? Até que distância, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que a sua norma diz? A norma da sua concessionária pode ser que entre no detalhe do aterramento com o SPDA. Dê uma olhadinha na sua norma, conheça a sua norma. A minha norma aqui, por exemplo, da Enel,
deixa bem claro uma orientação e eu vou te mostrar agora aqui. Olha só o que diz aqui no item 6.9.10. O aterramento de para-raios tipo Franklin deve ficar independente do aterramento do prédio quando a distância entre malhas for superior a 15 metros. Olha só. Então, se eu tenho, o que a norma da minha concessionária está dizendo? Se eu tenho uma malha de aterramento do prédio, da edificação, né, ou do centro de medição, estiver distante mais do que 15 metros, essa malha deve ficar independente da malha do SPDA. Agora, quando a distância for menor do que 15, as malhas devem ser interligadas. E a resistência, entende-se que essa resistência é a resistência do condutor de equipotencialização, né? A continuidade deve ser garantida por meio de um condutor que está dando uma resistência de no máximo 1 ohm. Tá? Então, 15 metros é a referência que a concessionária está colocando aqui. Agora vamos lá. O que é que as NBRs dizem? Você, como projetista, tem que tomar a decisão por si só. Não pode confiar cegamente assim na norma da concessionária e pronto. Não pode, tá? Você precisa conhecer as normas, tanto as NBRs como a norma da sua concessionária. Então vamos dar uma olhada no que dizem as NBRs. Primeiramente, NBR 5410. Dá uma olhada aqui, ó. Nós já temos essa nota aqui, já usamos ela para explicar várias dúvidas, né? Essa nota é muito clara no que ela diz. Em uma propriedade deve haver tantas equipotencializações principais quantas forem as edificações que a compõem. Construções adjacentes, distantes não mais de 10 metros da edificação principal, devem ser consideradas eletricamente integradas. Então, deve ser equipotencializado. Caso contrário, as dependências devem ser providas individualmente de equipotencialização principal, ou seja, não devem ser interconectadas. Então, a NBR 5410 dá essa referência de 10 metros, que está muito próximo da referência de 15 metros que a gente viu ali da norma da concessionária. Já a NBR 5419 deixa aí um item muito mais claro, né? O item 5.4.1, ela diz: sob o ponto de vista da proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento é preferível e adequada para todos os propósitos. Que propósitos são esses? Para atender proteção contra descarga atmosférica, sistema de energia elétrica e sinal. Ou seja, no ponto de vista da NBR 5419, um único eletrodo de aterramento deve atender os sistemas, tanto de SPDA como de sistemas de energia elétrica, como também de sinal, né? Então ele diz que quanto mais único for o sistema de aterramento, melhor. E já na NBR diz que você só deve considerar independentes, só deve considerar a ideia de não equipotencializar se for distante mais do que 10 metros. E na nossa norma, então, ela diz que deve ficar independente quando for superior a 15 metros. Então, ela está colocando uma distância um pouco mais do que a NBR 5410 está dizendo. Então, se você tem na edificação um sistema de SPDA, uma edificação, por exemplo, um prédio, né? E você tem lá embaixo do prédio, você tem aí o seu eletrodo de aterramento, né? Você tem, por exemplo, um anel circundante da edificação com algumas hastes. Esse sistema de aterramento ele deve ser único. Então, na prática, como é que nós vamos adaptar isso? Se você tem, por exemplo, aqui o seu terreno, sua propriedade. Aqui você tem, por exemplo, a sua edificação, a sua estrutura. Pode ser, por exemplo, um edifício aí de 20 pavimentos. Então você tem aí um anel circundante aqui, um anel circundante que vai servir como eletrodo de aterramento, tanto para a SPDA como para os sistemas elétricos. E aí, por exemplo, você tem o seu centro de medição aqui, você pode ter uma malha aqui um pouco mais considerável, né? Aqui, por exemplo, uma malha nesse ponto, próximo ao seu centro de medição. Essa malha está integrada com essa aqui. Veja que uma está dentro da outra, então não tem nem distância. Tem que ser integrada, tem que ser potencializada. Agora, se você tem uma situação, vou procurar um canto da norma aqui branco, se você tem uma situação diferente, eu tenho aqui, por exemplo, uma edificação bem aqui na minha propriedade, e a minha entrada de energia se encontra bem aqui. Meu centro de medição, por algum motivo, está aqui. E eu tenho uma distância aqui, por exemplo, de 15 metros, né? Ou de 10 metros, seja o que for. 15 metros, então eu não preciso equipotencializar. Eu tenho uma malha, por exemplo, aqui, que vai atender, essa malha vai atender o centro de medição,
e eu devo ter uma outra malha aqui para a edificação. Eu não estou obrigado a interligar essas malhas, não estou obrigado. Ah, mas se eu quiser interligar, tem problema? Não, não tem problema. Só não é necessário, não tem uso essa equipotencialização aí, não precisa, porque já não existe influência eletromagnética de uma malha para outra malha, quando você está distante aí, de acordo com o NBR 5410, acima de 10 metros, né? Então, não precisa. Então, a norma aqui da nossa concessionária está sendo bem coerente em dizer que acima de 15 metros deve ficar independente esses aterramentos. Então, quando for aqui, aterramento SPDA, deve interligar, qual a sua decisão? O que você vai definir? Você pode considerar aí os 10 metros da NBR 5410. Vamos supor que você está numa situação limite. Não estou nem 10 nem 15. Estou a 12 metros. Precisa interligar? A norma diz que é acima de 15. A NBR diz que é acima de 10. Então você toma uma decisão, né? Você está coerente com a NBR se você decidir interligar. Se você decidir não interligar, você está coerente com as normas da concessionária aqui, por exemplo. Então eu quero dizer o seguinte, nesse caso aqui, que você está entre 10 e 15, na concessionária da Enel, você toma a decisão que você desejar. O importante é que você conhece a norma, você sabe que, por exemplo, acima de 10 metros não precisa interligar esses aterramentos, e aí você vai adequar o seu projeto a essa realidade. De uma forma ou de outra, você vai atender principalmente o que diz a NBR 5410 e a NBR 5419. A NBR 5419 diz que é preferencialmente você ter um eletrodo apenas. Já a NBR 5410 deixa bem clara essa distância de 10 metros. Então, você só considera essa equipotencialização. Então, você não considera equipotencializar se estiver mais de 10 metros. Senão, você sempre vai optar pela equipotencialização, de preferência até mesmo um único eletrodo conectado. Um eletrodo de aterramento mais específico ali para o centro de medição, se necessário, e esse mesmo eletrodo conectado com o eletrodo maior, que seria o eletrodo da edificação em si. Bom, então por último nós vamos responder essa pergunta aqui. Será que eu posso passar os alimentadores sempre juntos ou deve ser separado? Então, primeira pergunta, o que a sua norma diz? Você precisa conhecer. Isso aqui é um ponto bem que tem bastante diferença. Tem normas que permitem, tem normas de concessionárias que permitem você passar os alimentadores das unidades consumidoras reunidos em um eletroduto único ou em um eletrocalho, uma bandeja única. Tem normas que já não permitem, que eles querem todo esse trecho separado, né? Cada circuito de uma alimentação de uma unidade consumidora deve ser separado um do outro, em eletrodutos distintos. A norma da nossa própria concessionária aqui já mudou isso de uns tempos para cá. Anteriormente, ela não permitia que os condutores fossem reunidos, mas hoje, na concessionária da Enel, por exemplo, olha só o que diz aqui no item 6.4.1.1. Está bem claro aqui. Cada unidade consumidora deve ser suprida através de circuito e eletroduto rígido independente, instalado a jusante do centro de medição. Então aqui, primeira frase, ela diz que cada um deve ter seu eletroduto. Porém, olha a próxima frase. É permitida a utilização de bandeja perfurada para abrigar diversos circuitos, sendo necessário utilizar os fatores de correção de acordo com a NBR 5410. Então, essa última frase aqui permite a utilização de bandeja perfurada, fica muito mais coerente com a realidade. Fica muito mais coerente, por exemplo, com o custo-benefício, que é essa segunda pergunta aqui, olha, qual o custo-benefício? Você tem que levar isso em consideração, né? Por exemplo, imagine que você tem uma edificação, um prédio de 26 pavimentos, né? Imagina você levar um eletroduto para cada unidade consumidora dessa edificação, como vai ficar cara essa construção, essa solução, né? Podendo então você usar uma bandeja, um leito, né? É o que mais se usa, por exemplo, em edificações verticais. Você tem aí o shaft, né? Um furo em toda a edificação, e aí você tem um leito passando, conduzindo todos esses cabos para suas unidades consumidoras. Então, essa flexibilização é muito importante. Então, no caso, você vai ter que depois, o que você define. Você, como projetista, tem que definir a melhor solução. Você tem que analisar o que a sua norma diz, qual é o custo-benefício, e depois você tem que definir a melhor solução. Veja que no caso dessa norma da Enel, primeiro ela diz que os eletrodutos devem ser independentes. Depois ela permite bandeja, ou seja, ela não permite um eletroduto único levar todos os circuitos juntos, né, simultâneos.
Não permite, tem que ser bandeja. No nosso projeto aqui, cadê o nosso projeto aqui? Olha só. Nós utilizamos a solução da bandeja, né? Deixa eu abrir aqui no modo para ficar mais visível. Nós utilizamos a solução dessa bandeja, dessa eletrocalha aqui, ó. Nós estamos utilizando essa eletrocalha aqui para distribuição. Nesse prédio, nessa edificação, apesar de ter apenas 3 pavimentos, nós vimos aí que vai ser melhor o custo-benefício para o cliente distribuir usando eletrocalhas. Ela vem distribuir para esse quadro, para esse quadro, para esse quadro. Por quê? Por que ficou mais vantajoso? Primeiro, pela manutenção, né? Futuramente ele tem previsão aqui de expandir, então vai ser muito mais simples expandir essa eletrocalha aqui, colocar mais circuitos nessa eletrocalha, do que colocar novos eletrodutos, ter que perfurar, quebrar, né, fazer uma reforma por causa de um eletroduto novo. Dessa forma não. Essa bandeja já está prevista aqui, inclusive, para mais circuitos, para ter mais circuitos independentes. Então, numa futura ampliação, vai ser muito melhor para esse cliente usar essa eletrocalha. Então, custo-benefício foi vantajoso e nós aproveitamos a orientação da norma local que diz que é permitido usar bandeja perfurada para distribuir os circuitos. Então, note a decisão que é tomada. O projetista define a decisão da alimentação, da infraestrutura dessa alimentação. Então, cuidado, veja a sua norma. Saiba que você tem um ponto aqui crucial de aprovação ou reprovação do projeto. Se não permitir você usar um eletroduto único e você colocar isso no seu projeto vai ser reprovado. Então, conheça aí o que diz, né? Conheça a fundo o que diz a norma da sua concessionária em cada ponto desse aqui. Então, aqui foram 3 dicas importantíssimas para você aprovar os seus projetos de medição coletiva: condutores, disjuntores, aterramento e SPDA e infraestrutura da alimentação. Se você gostou aqui dessa aula, compartilhe esse vídeo com seus colegas, nos grupos que você pertence. Fica aqui no nosso canal, assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque toda semana, quinta-feira às 8 horas, nós temos uma aula gratuita, uma aula nova aqui para você aprofundar os seus conhecimentos. Muito obrigado por você ter vindo aqui, participado aí do chat conosco. Espero que você tenha tirado a sua dúvida, se houve alguma dúvida. E a gente se vê então na próxima semana, no próximo episódio do Projeto Elétrico na Prática. Forte abraço para todos vocês.